Nesse vídeo eu vou analisar várias carteiras que vocês me mandaram aqui embaixo, então se você quer ter a sua carteira analisada, basta você clicar no link aqui na descrição. Lembrando que neste mesmo link nós temos vários documentos gratuitos para você entender melhor como montar uma carteira de aposentadoria global, investindo no Brasil e também no exterior, além de entender melhor sobre o curso Investimentos Globais, que é o meu curso mais completo, para você investir com maior rentabilidade e segurança, além também do meu serviço de consultoria personalizado. Então basta você clicar aqui embaixo para você obter mais informações. Se você não me conhece ainda, meu nome é Otávio Paranhos, eu sou analista de valores imobiliários e neste canal trago para você como investir em uma carteira de aposentadoria global no Brasil e no exterior, especialmente em renda variável. Já me segue lá no Instagram, é otavio.paranhos, todos os dias eu respondo perguntas por lá e agora também aqui pelo YouTube. Então vamos direto para esse nosso vídeo de análise de carteira, certo? Eu sempre gosto bastante de analisar as carteiras de vocês. Aí eu perguntei, né, qual é o seu momento de vida? Ele me disse, tenho 25 anos, moro com a minha namorada e trabalho em home office. Recebo um bom salário para as médias brasileiras e consigo investir ali R$ 3.100 por mês, certo? Aí ele fala como plano de médio e longo prazo, ele pretende casar até 2026, então parabéns por isso. Um filho ali em 2028, 29 e comprar um imóvel em 2035. Me impressiona o seu planejamento, né? Até para 10 anos praticamente para comprar um imóvel. Poucas pessoas tem esse tipo de antecipação, então parabéns por isso, né? Aí quando eu pergunto quais são os maiores desejos na vida dele, ele diz, em termos, no caso ele diz que gostaria de ter um patrimônio financeiro que desse tranquilidade para não depender ali da CLT, gostaria de a partir dos 45 anos ter uma renda mensal e aos 55 poder se aposentar. Veja algo interessante, tá? Rendas, que basicamente aqui eu acho que você deve ter mencionado dinheiro caindo na conta, pingando na conta, não é renda, né? Isso aí é basicamente liquidação do seu próprio capital que as empresas fazem quando elas pagam um determinado dividendo. Renda é você pegar o seu capital e gastá-lo, seja de qual forma for, seja por ganho de capital, seja por dividendos, certo? Então, quando você ainda não está aposentado, você não tem necessidade de você de fato ter uma liquidez, certo? Porque você não irá gastar aquele dinheiro. Então, também não faz sentido você obter qualquer estratégia que seja de liquidação de investimento, seja dividendo, seja vendas. Então não faz muito sentido você mencionar que gostaria de ter renda a partir dos 45 anos se você só vai precisar dessa renda de fato aos 55. Nesse momento sim você vai precisar de liquidez que vai poder vir através de dividendos ou de vendas. Aí quando eu pergunto os maiores receios dele, ele menciona, o maior receio é ficar desempregado e perder o bom padrão de vida que tenho. Então basicamente para buscar mitigar esse ponto você tem que tentar sempre se manter bem competitivo no mercado com atualizações constantes. Não tem muito mais o que fazer, né? É simplesmente a vida acontecendo, né? Aí você menciona, por isso tenho sido agressivo nos aportes dentro do meu fluxo de receita mensal. Até dezembro eu aportava R$ 1.400 e agora eu aporto R$ 3.100 com o mesmo padrão de vida. Apenas fazendo uma simulação aqui, né, considerando que a gente trabalha com uma inflação de zero só para fins de cálculo, porque obviamente todos os valores de aporte e de rentabilidade serão maiores se a inflação for maior, tá? A gente vai trabalhar com uma rentabilidade real, portanto, porque a inflação é zero, de 6% real, portanto, acima da inflação, e quando ele for se aposentar, ele vai retirar 4% ao ano como uma taxa segura de retirada, considerando, portanto, dentro desses 4% os dividendos, né? Se ele vai aportar aqui R$ 3.100 por mês, ele já vai mencionar ali o capital que ele tem, mas é de R$ 76 mil, ele tem 25 anos hoje, lá aos 55 fazendo essa mesma taxa de aporte, né, de aproximadamente 37.200 por ano, ele vai ter acumulado ali 3.049.000 já líquido de imposto de renda aproximadamente, o que permitiria que ele tivesse uma renda de aproximadamente R$ 10.165 por mês, tá? R$ 10.165 por mês. Se a gente pressupor aqui uma rentabilidade nominal de 12% e uma inflação de 6%, o que dá aproximadamente também uma rentabilidade real de 12%, lá, quando ele tiver 55 anos, ele não vai ter 3 milhões de reais, ele vai ter 15.942.000. Quando a gente observa em valores nominais lá, quando ele tiver 55 anos, daqui a 30 anos, ele vai receber 53 mil por mês, o que a valores atuais, descontando a inflação, seria a de aproximadamente 9.800, ou seja, muito próximo daquilo que nós observamos de 10 mil reais por mês. Então essa seria mais ou menos a taxa de retirada e de aposentadoria que ele poderia ter. Aí quando eu pergunto qual a carteira para ser comentada, basicamente ele me diz o seguinte, né, que ele tem ali 76 mil reais, reserva de emergência de 46 mil, eu não sei exatamente qual é o gasto dele, porque ele só me informou o aporte, mas considerando o valor do aporte dele, eu imagino que 46 mil seja bem razoável para ele conseguir se manter alguns meses
caso eventualmente ele perca a receita dele e ele precise encontrar um outro trabalho ou alguma outra atividade, e tem 31 mil investido, tá? Essa reserva de emergência eu recomendo que fique em Tesouro Selic, e daí os investimentos aqui, que são 31 mil, ele tem basicamente essa alocação. Ele investe 4 mil aqui em ações globais, através do VT, né, do fundo WRLD11, ações brasileiras de dividendos, 2.2 mil, criptomoedas, né, no Hash 11 com R$ 1.500, e também no SOXX, né, nesse caso aqui é o BDR, que no caso seria o ETF nos Estados Unidos, é SOXX, que é de semicondutores. Os valores são bem pequenos, então ele claramente, muito rapidamente, poderia mudar essa alocação. Mas, primeiro aqui, tá? Ele investe praticamente metade do que ele investe na carteira global, ele investe em ações brasileiras. Isso aí é realmente bem arrojado, até porque o seu capital humano já está no Brasil, a sua reserva de emergência já está no Brasil, você mencionou que quer comprar um imóvel no Brasil, sua esposa, eventualmente sua namorada, trabalha no Brasil, então todo o seu risco já está no Brasil, né? Eu não adicionaria mais risco no Brasil além do que você já tem, tá? Aí na parte da renda fixa ele tem Tesouro IPCA 2035 e 45, talvez esse 2035 aqui de 11 mil reais seja para comprar um imóvel, eu não vejo muito problema, que é aproximadamente daqui a 10 anos, então é muito próximo, então não vejo o problema, pode manter. Se você tivesse a perspectiva de manter uma alocação constante em renda fixa numa situação de aposentadoria, que ainda falta 30 anos, faria sentido você investir através de um fundo de renda fixa que ele vai sempre girando os títulos sem pagar imposto dentro dele e que de maneira constante ele vai dar essa exposição à renda fixa para você. Então aqui eu não sei se você tem algum gasto em específico que você tem essa pretensão de gastar, mas esse aqui eu imagino que seja imóvel, né? Aí você investe um pouco aqui também para renda fixa, eu acho que é de aposentadoria, afinal você investiu naquele renda mais de 2055, né, 2.3 mil reais, e CDB pré-fixado de 2028, né, de 2.2 mil reais. Muitas vezes esses CDBs prefixados eles já vêm ali com a taxa que foi contratada de 12%, só que como eles são prefixados, eles variam diariamente, todo dia, né, aquela promessa de pagamento, ela vai se modificar de acordo com a marcação ao mercado. Então não é mais 12% hoje, né, é um outro valor, pode ser maior ou menor, então sempre tem que atentar isso daí. Assim, eu particularmente separaria bem os objetivos, então se você tem um objetivo de aposentadoria, eu faria uma carteira separada da carteira com objetivo de imóvel ou qualquer outro objetivo, tá? Para o longo prazo, você tem 30 anos, né? Para começar a gastar, no caso, você tem 25, ainda falta 30 para você começar a gastar. Eu não teria renda fixa nesse momento, tá? A não ser que você de fato se sinta mais confortável com isso. Tudo bem, não vejo muito problema. Nesse caso, faria mais sentido você ter um fundo de crédito, um fundo de renda fixa e não títulos individuais de renda fixa aqui, como é este caso aqui, tá? Sobre os ativos em si, não vejo problema nenhum você ter o WRLD11, que é um fundo de ações globais, tá? Não vejo nenhum problema nesse sentido. Sobre as outras alocações, no caso aqui a gente observa o fundo SOXX, que é esse que você mencionou, que ele é um pouco caro, né? No caso você investe no BDR dele, mas você de fato está comprando o SOXX, ele é um pouco mais caro porque obviamente quanto mais temático, quanto mais focado, quanto mais setorizado ele é, mais caro ele é. Aqui as principais ações você vê as empresas que de maneira geral estão ligadas ao setor de microcondutores, né, de semicondutores, e também várias empresas que não trabalham diretamente com semicondutores, né, mas também com comunicação de maneira geral, como a Broadcom, né, a Texas Instruments, que é uma empresa não só de tecnologia de semicondutores, mas de vários aspectos industriais nos Estados Unidos, e várias outras empresas também, né? Aí, quando você explica um pouco melhor o racional aqui, né? Aí ele pergunta se faz sentido. Ele menciona, gostaria de uma análise sobre os ETFs satélites da minha carteira. Ele usa o Hash 11 para aproveitar as flutuações do mercado de cripto. Aproveitar flutuações, eu não sei o que isso significa. Não sei se você está fazendo um timing ali, mas isso aí é realmente bem arrojado, tá? Não sei se você quer se dedicar ao mercado de cripto, ou de tendências, ou de análise técnica para tentar fazer isso, mas enfim, boa sorte. Aí você investe aqui no fundo de semicondutores por acreditar que o mercado de semicondutores se tornará perene e seguro pela necessidade crescente de novas tecnologias. Não tem dúvida que o mercado de semicondutores ele vai ficar cada vez mais relevante, e não tem dúvida que vai ter uma necessidade cada vez mais crescente por novas tecnologias, o que não significa de maneira nenhuma que ações desses setores sejam mais rentáveis ou mais seguras, muito pelo contrário. Quando a gente pega, por exemplo, o setor de veículos, de carros de passeio, que começou lá nos anos 10, né, 1910, tinha mais de 100 empresas diferentes de carros, de veículos nos Estados Unidos, e basicamente se consolidaram em duas, né, a GM e a Ford. Então assim, não é porque você está em um setor que vai crescer
que você vai ter investimentos rentáveis ou seguros, muito pelo contrário, tá? Então tem que atentar muito bem a isso, e principalmente em relação ao preço, né? Quando a gente vai pegar um fundo como esse daqui, que é o SOXX, e nós observamos, por exemplo, a parte de precificação dele, né? O PL dele está em 33, preço sobre o valor patrimonial 5,6, o que não é muito relevante porque são empresas mais de tecnologia, mas assim, o mercado ele precifica exatamente o que você falou, ele precifica que vai haver um crescimento robusto e que serão empresas muito úteis para a humanidade, o que não significa de maneira nenhuma que serão necessariamente rentáveis, tá? Além de, quando a gente considera o beta dela, que é de 1,58, isso aí significa que ela é no mínimo ali 60% na média mais arriscada do que a média do mercado por volatilidade. Então, assim, você tem que realmente ter sorte, né, em um mercado ter subprecificado o bom desempenho dessas empresas. Então, eu seria bem menos, eu teria uma confiança bem menor nesse ponto. E daí você investe no NSDV11, que são ações brasileiras de dividendos principalmente, por acreditar nos filtros propostos pelo ETF. Quando a gente pega o fundo aqui, né, esse aqui, o NSDV11, ele é um fundo da gestora do Nubank. Pelo fato de ser mais nichado, ele já é mais caro, né? 0,50% ao ano. Quando a gente vai ver as estratégias dele, né? No caso aqui eu peguei a metodologia do índice que ele utiliza, que é o Smart Dividendos B3. A gente observa quais são os ativos elegíveis. A gente observa que basicamente empresas listadas na B3 não investem, obviamente, em empresas estrangeiras através de BDRs, tem que fazer parte do Ibovespa, certo? E ele investe, estar dentro dos 25% das empresas elegíveis por liquidez com os maiores dividendos médios ponderados, certo? Aí ele fala aqui para verificar mais no anexo 2. Aí a gente vai lá no anexo 2, né, tem o anexo 1, que é o score de dividendos, então ele vai observar o dividendo normalizado ao longo do tempo, né, e a frequência, ou seja, ele tem que pagar dividendos de maneira frequente, e também o dividendo da empresa, certo? E também ele considera o dividend yield móvel ponderado, ou seja, ele observa as 18 carteiras anteriores à da avaliação. Aí ele observa o dividendo pago nas últimas 3 carteiras, aí ele calcula, né, o dividend yield pago em relação às últimas 3 carteiras, ele faz uma ponderação. Então, basicamente, ele vai considerar ali a frequência, né, e a segurança e a consistência no pagamento desses dividendos, o que de fato é um filtro, né, tanto de valor, como também não necessariamente de qualidade, mas de consistência na gestão da empresa em querer pagar esse dividendo. Então, não é de todo negativo. Obviamente, tem o risco maior por você concentrar em empresas que estão mais baratas, até porque o dividendo é um múltiplo de preço, dividendo sobre preço, então se o preço cai, o dividendo sobe, então você acaba comprando empresas mais baratas, tá? Então esse ponto ele é importante. E você tem também decisões de diretoria que tendem a ser mais consistentes, porque os dividendos aparentemente são mais consistentes. Quando a gente observa a carteira propriamente dita, a gente vê que 1/3 ali está em utilidade pública, basicamente energia e saneamento, materiais básicos também, e financeiro, que é o clássico brasileiro. As pessoas no Brasil adoram esse tipo de alocação, e aí nós temos essas várias empresas bem conhecidas, né, como CEMIG, Transmissão Paulista, Banco do Brasil Seguridade, Taesa, Itaúsa, enfim, aquele feijão com arroz de dividendos que o pessoal gosta, só que o critério realmente é um bom critério de maneira geral, não é meramente dividendo alto, né, você tem que ter uma certa consistência, uma constância. Então eu concordo com você que sim, o critério dele é razoável, tá? Só que particularmente eu não teria essa divisão que você fez de metade do que você investe globalmente você investir em ações brasileiras. Você já está investindo em ações brasileiras através do WRLD11, certo? Então, particularmente, eu evitaria. Se você quiser, eu teria uma alocação bem pequena na carteira de 5 a 10% no máximo do que você quiser investir em ações, tá? Então, assim, grosso modo, tá? Eu não investiria em semicondutores. O NSDV11, você tem que considerar se de fato você quer tornar a sua carteira ainda mais cíclica do que ela já é, normalmente, né? Do que a sua vida já é, quando você pensa em termos globais. Afinal, você tem toda a exposição do capital humano no Brasil. Então, quando você adiciona ativos brasileiros, você está tornando essa carteira ainda mais cíclica, né, do que ela já é. Além de você ter renda fixa em reais, que naturalmente não se beneficia em situação de crise. Se você tivesse uma renda fixa em outra moeda, essa moeda poderia se valorizar em crise e, portanto, você ficar com algum benefício em uma situação de crise, o que não acontece com a sua carteira. Então, eu buscaria, se você tem tanto tempo, assim, 30 anos até começar a usufruir,
investir em small caps de valor, particularmente nos Estados Unidos e particularmente no Brasil, se você quiser investir alguma coisa no Brasil, como por exemplo o SVAL11, que é um fundo americano, né, de small caps de valor americanas, e também o SCVB11, que é um fundo brasileiro que vai investir em small caps brasileiras de valor, tá? Então seria basicamente essa análise que eu faria para você, mas parabéns por você já ter esses planos todos agora com apenas 25 anos. Vamos para agora a nossa segunda carteira, que realmente ele se confundiu um pouco em alguns aspectos aqui, né? Eu perguntei qual é o momento de vida, ele mencionou que tem 38 anos, pai de uma filha de 3 anos e sustenta minha família e esposa, ele é professor, então você é uma das pessoas que carrega o Brasil nas costas e que de fato faz a diferença nesse país, porque realmente a educação está faltando bastante, né? E desejo dar uma vida digna para minha família. Parabéns, realmente muito louvável a sua decisão. Ele quer ter uma aposentadoria digna, ele sempre vive um degrau abaixo, né, daquilo que ele ganha, então ele consegue economizar. Os maiores receios dele é não evoluir como ser humano, enfim, ele é muito adepto a essa questão espiritual. Aí eu perguntei da carteira, né? Basicamente ele investe no quê? No VT, que é um fundo global, no AVUV, que é Small Caps de valor americanas, no VGT, que são empresas de tecnologia nos Estados Unidos, e o XLC, que são empresas de comunicação nos Estados Unidos. Então aqui a gente tem 2 fundos setoriais, tá? Então aqui é basicamente tecnologia e aqui você tem comunicações, mas aqui na prática você tem muitas empresas de conteúdo, você tem muitas empresas de mídias sociais, o Facebook entra aqui, por exemplo, a gente já vai ver, tá? Aí ele mencionou, depois de assistir o seu conteúdo, pensa em trocar o VGT por MGK. O MGK, ele é um fundo que é de crescimento, especialmente de mega caps, tá? Então ele é de growth, e a gente já vai ver os pontos aqui, e ele também quer acrescentar empresas de saúde, que é o VHT ou o XLV, que são muito parecidos, né? São empresas de saúde dentre as large caps americanas, portanto dentro do S&P 500 nesse caso aqui, e do VHT tem um outro critério, tem um outro filtro da Vanguard, mas enfim, são empresas de saúde, principalmente grandes farmacêuticas globais, mas principalmente americanas, tá? E ele quer investir em renda fixa através dos Target Maturity Funds, que são aqueles fundos que funcionam como se fosse um título individual que vai ter um vencimento específico. Então o fundo ele vai mudando os títulos dentro dele até chegar em determinada data com uma segurança maior, porque seria um resgate naquele determinado período, né? Aí eu já vou analisar a carteira dele, né? Ele menciona aqui, mestre, estou estudando há 3 meses para melhorar minha carteira com foco na aposentadoria, com diversificação geográfica mundial e diversificação por setores. Veja, primeiramente, você não está tendo uma diversificação geográfica. Cada fundo que você quer colocar aqui, esses daqui que eu já vou mencionar, você está concentrando mais nesses setores porque você já tinha uma diversificação no VT, certo? Você já tinha uma diversificação no VT, você está apenas concentrando mais em setores aqui, certo? E também, obviamente, nos Estados Unidos. Então, uma diversificação geográfica e diversificação por setores. Não é verdade, né? Você está concentrando nos Estados Unidos e está concentrando em setores. Pretendo fazer aportes em 15 ou 20 anos, né? Tive erros e já precisei vender ETFs. Estou tentando melhorar minha carteira. Aí ele menciona os fundos, né, que eu acabei de mencionar. Aí olha só que interessante, tem um pouco de VTI, só que eu vou vender, só estou esperando a corretagem gratuita. Você tem o VTI que é de novo Estados Unidos. Você estava já de novo alocado nos Estados Unidos e quer investir ainda mais, né? Aí ele mencionou, já tive VEA, né? O que é o VEA, pessoal? O VEA são outros países desenvolvidos ex-EU, ou seja, fora dos Estados Unidos. Ele já teve o VWO, né, que são países emergentes, né? Aí ele vai querer, ele liquidou esses ativos, não sei porquê, ele liquidou e basicamente concentrou naquilo que é americano. Ele já teve o XLV, que agora ele quer voltar, né? Ele já teve o XLK, que é tecnologia, né? Que é tecnologia nos Estados Unidos, e comprou de novo mais tecnologia nos Estados Unidos através do VGT. Trocou um pelo outro, né? Trocou ali 6 por meia dúzia praticamente, né? E ele já teve SMH, que também é de semicondutores, não ao mesmo tempo. Então, assim, ele está realmente bem confuso aqui, né? Ele quer investir em tecnologia, ele trocou um pelo outro, que é praticamente equivalente, ele já investiu em semicondutores, que também é tecnologia. Aí ele está em dúvida se ele deve acrescentar o VEA e VWO na base neutra junto com o VT. Na prática seria sobrepor, né? Porque o VT ele já investe em tudo, o VT é um fundo global, e ele quer investir no VEA ou no VWO. Aí ele não sabe se é melhor o VT com VEU, que são ativos de fora dos Estados Unidos também, ou com VXUS. Enfim, ele está totalmente confuso. IGM no lugar de VGT, etc. Então, vamos lá, tá? Eu fiz um desenho aqui para você entender melhor. Basicamente, ele já investe, tá? Ele já investe no VT, tá? Ele já investe no VT, aí ele já está investindo aqui nos Estados Unidos, né? Toda essa metade aqui para cá
é Estados Unidos, tá? EUA, tá? Então, vou colocar aqui EUA para você entender. Ele já investe em tudo que é americano, porque o VT ele é global. Ele já investe em tech, mas ele está sobrepondo, investindo de novo em tecnologia aqui. Aqui ele já investe em comunicações, mas ele está investindo de novo em comunicações. Ele quer investir mais em saúde. E o Avuv, de fato, tem uma alocação pequena, que é small cap velho, né, que é ações pequenas mais voltadas a valor, que de fato dentro do VT tem uma alocação muito pequena, então não vejo muito problema em sobrepor, afinal ele estaria de fato aumentando a expectativa de retorno. Quando a gente observa esses fundos aqui, por exemplo, o VGT, né, eu vou abrir o VGT aqui. Acabei de abrir o VGT para mostrar para você. De fato, ele é um fundo muito barato. Ele é daqueles fundos que muitas vezes são utilizados por fundos ativos para tapar buraco. É um fundo ativo de várias empresas de tecnologia, mas eles não sabem no que investir, mas eles vão lá e compram um VGT. Quando a gente observa as alocações, né, tem 313 empresas aqui dentro, então ele investe muito mais do que apenas nas large caps americanas. Ele vai ampliando para as empresas mid caps também. Tem um PL bem alto, né, de 34. A gente sabe que as empresas de tecnologia nos Estados Unidos têm um PL alto, mas são empresas de alta qualidade hoje, né? Tem um ROI ali de 42. Certo? Quando a gente observa as principais alocações, são todas aquelas que vocês conhecem de tecnologia. Microsoft, Apple, Nvidia, Broadcom, Salesforce, etc, etc. Quando a gente passa para as empresas do XLC, que é de comunicações, na prática, a gente não tem uma sobreposição porque é do setor, mas é muito voltado à tecnologia de maneira geral. Quando a gente observa as alocações, a gente vai ver a Meta, que é o Facebook, o Google, a T-Mobile, que é uma empresa de telecomunicações, a Netflix, AT&T, que também é uma empresa de telecomunicações, como a Vivo no Brasil, por exemplo, ou a Claro, né? Então a gente vê que novamente ele está investindo de novo em tecnologia e também parcialmente mais na parte de infraestrutura aqui. E no MGK que ele estava cogitando, né? O MGK nada mais é do que mega caps americanas de crescimento, perdão. Quando a gente vai observar a composição, de novo, né, são empresas caras com PL de 36 praticamente, retorno sobre patrimônio líquido alto também de 42, apenas 79 empresas e de fato está aqui bem na parte de large caps de crescimento, né? E quando a gente vai observar as empresas, são todas aquelas grandes que nós já observamos, a Microsoft, Apple, etc, etc. Na prática ele está sobrepondo de novo. Então, quando nós voltamos aqui, o que a gente observa, né? A gente observa que ele está em dúvida se ele coloca um MGK, que seria novamente investir nos Estados Unidos. Assim, claramente eu eliminaria isso daqui, tá? Ele já está investindo de novo, ele tem que ter um motivo muito concreto para ter essa característica, né? Ele já está tendo uma alocação muito maior do que 50% na carteira dele, lembrando que o VT, tá? Lembrando que o VT aqui, ele já tem 60% praticamente no EUA, tá? Então, faz muito sentido ele, se ele quiser sobrepor, ele colocar alguma coisa neste lado aqui, que é o lado ex-EUA, que é o lado fora dos Estados Unidos, tá? Aí ele tá pensando em colocar o VEA, que é um fundo de países desenvolvidos, e o VWO, tá? Eu não sei por que ele vendeu esses fundos aqui, era para ele ter mantido, porque para fazer ali um balanço, né, com aquilo que ele já tinha nos Estados Unidos, aqui do lado esquerdo. Mas na prática, assim, eu não vejo muito sentido em você ter estratégias semelhantes que se sobrepõem, porque o VWO e o VE eles são neutros, então eles investem conforme o tamanho de cada empresa. O VT também, tá? Então ele estaria fazendo a mesma coisa, apenas sobrepondo para aumentar a alocação naquela geografia, tá? O que eu faria, tá? Particularmente eu buscaria ter uma alocação um pouco mais coerente, né? Por exemplo, com o AVUV que ele tem desse lado aqui, eu tenderia, por exemplo, a colocar o AVDV, né? Que é fora dos Estados Unidos e outros desenvolvidos, porque daí você tem um paralelismo, né, de um fundo com o outro, e você de fato aumenta a expectativa de retorno, tá? Eu claramente consideraria liquidar essas posições, e todas essas dúvidas que você tem entre o VGT e o XLK que você tinha antes no passado, o XLC e o outro de tecnologia, o VHT e também o XLV, né, que é um fundo de saúde também, eles são equivalentes, você não precisa ter um ou outro e ficar na dúvida, tá? Praticamente não faz diferença nenhuma. Você observa aqui no gráfico como que o XLK e o VGT tem uma correlação gigantesca, tá? Até obviamente bem maior do que se eu pegasse o S&P 500, né? Então eles são muito mais parecidos, o XLK e o VGT, porque embora eles sejam de gestoras diferentes, que seguem índices diferentes, o objetivo deles é seguir justamente ações de tecnologia, grosso modo, americanas, tá? Então você não pode ficar perdendo tempo com esse tipo de alocação, porque não faz diferença.
Se eu pegar também os dois fundos, como o XLV e o VHT, que são os dois de saúde, né? Só que um ali ele é da Vanguard e o outro é da SPDR também. Nós temos uma correlação enorme, eles desempenham de maneira muito parecida, de maneira diferente aqui do S&P 500. Então você vê que você também não tem motivo para ficar cogitando muito entre um e outro. Certo? Então fazendo um resumo, tá? Claramente eu eliminaria todos esses satélites aqui que você tem setoriais. Eu agora, né, já que você já começou a investir, eu manteria o VT, eu simplesmente passaria a investir também fora dos Estados Unidos de maneira coerente. Se você já investiu no AVUV, eu investiria no AVDV, certo? Então essa é a carteira também que eu gostaria de comentar. Então esse é o conteúdo que eu gostaria de passar para você. Então se você gostou desse conteúdo, não deixe de acessar os outros materiais que já estão disponíveis gratuitamente para você entender melhor como investir em uma carteira de aposentadoria com renda em moeda forte, certo? Então se você gostou desse conteúdo, me segue lá no Instagram, se inscreve no canal e ativa as notificações para você não perder nada que eu coloco aqui. Valeu!